Ele apontou o dedo na cara dela na frente de toda a família reunida, a voz cortando o silêncio da sala como uma faca. Você arruinou tudo. Você sempre arruína tudo. Ela ficou parada, cabeça baixa, tremendo, sem dizer uma palavra, enquanto ele ria, satisfeito, achando que havia vencido mais uma vez. Mas o que ele não sabia é que havia algo guardado há anos esperando exatamente aquele momento. E quando a verdade veio à tona na frente de todos, o chão sumiu debaixo dos pés dele. O táxi parou às 18h47, na frente do número 340 da Rua das Magnólias, no Jardim Primavera, bairro onde as casas crescem para cima como se tivessem vergonha de ocupar espaço demais em extensão. Conceição Aparecida. Drummond esperou o motorista abrir a porta. Não porque não soubesse abri-la, mas porque os dedos esquerdos doíam com uma constância nova que ela ainda não contou para ninguém. Artrite, provavelmente. Ela sabia o suficiente de anatomia doméstica para saber. Saiu devagar. 64 anos se manifestam de formas silenciosas. A coluna que leva um segundo a mais para se endireitar. O chão que parece ligeiramente mais distante do que deveria. A respiração que se ajusta antes de encarar qualquer situação que exige postura. Ela se endireitou. Ajustou o cardigan cor-de-rosa desbotado. Um tom que já havia sido vivo décadas atrás, quando ela o comprara numa liquidação da loja Renner da Avenida Paulista, numa viagem rápida a São Paulo por conta de um cliente que queria voar o francês bordado. O cardigan sobrevivera a ela, naquele sentido em que as roupas velhas sobrevivem às versões das pessoas que as usaram. A bolsa estava no braço esquerdo. Era de couro marrom, modelo carteira com alça de ombro, comprada em 1991 numa sapataria no centro de Ribeirão Preto por R$ 42, valor que na época representava 2 dias de produção do ateliê. O couro havia endurecido, depois amolecido de novo com os anos, e agora tinha a textura de algo que conhece o corpo de quem o carrega. As costuras nas laterais estavam reforçadas com linha grossa, costura que Conceição havia feito a ela mesma quando o original começou a ceder, numa tarde de março de 2003. A aba fechava com um botão de pressão que fazia um clique satisfatório quando ela o pressionava quando estava nervosa. Clique, pausa, clique. Naquela noite ela pressionou o botão 2 vezes antes de tocar a campainha. A casa era grande, não do tipo que, à distância, impressionava de perto, por dentro, na quantidade de espaço vazio distribuído entre cômodos que ninguém usava com regularidade. 420 metros quadrados de alvenaria, porcelanato espanhol cor de creme, janelas de caixilho de alumínio que nunca embaçavam porque o ar-condicionado central mantinha uma temperatura que estava sempre 3 graus abaixo do confortável. Conceição conhecia cada metro daquela casa, não porque tivesse ajudado a escolhê-la, não fora consultada, mas porque passara anos visitando e, como toda mulher que costurou a vida inteira, via detalhes que outros não viam. A mancha de umidade atrás do quadro da sala. O piso que cedia levemente perto da janela da cozinha. A porta do banheiro social que nunca fechava completamente desde que Rafael, aos 6 anos, havia enfiado um carrinho de brinquedo na dobradiça. A campainha tocou 2 vezes antes que alguém atendesse. Marcelo Drummond. Filho abriu 40 anos naquele sábado de novembro, com a mesma energia que gerenciava reuniões de diretoria, controlada na superfície, impaciente nas bordas. Ele era um homem de 1,82 metros, ombros que a academia havia alargado além do que a genética havia proposto. Cabelo castanho cortado semanalmente no mesmo barbeiro do shopping Iguatemi. Manicure feita às quintas. Usava uma camisa polo branca de algodão pima, a mesma que custa R$ 480 na loja da marca no shopping, e calça de linho bege que havia sido passada naquela manhã pela empregada doméstica, Silvana, de 51 anos, que trabalhou em silêncio enquanto Marcelo falava ao telefone sobre uma incorporação no bairro Nova Aliança.
Tinha sorrido para a câmera da fotógrafa contratada para a festa 23 vezes em 2 horas. Sorriso de resultado. Sorriso de sócio majoritário. Sorriso de homem que construiu, que venceu, que está onde prometeu a si mesmo que estaria. Os convidados eram 47, distribuídos entre família próxima, sócios da Drummond Faria Incorporações, alguns amigos do colégio que sobreviveram às décadas e vizinhos do Jardim Primavera que frequentavam o mesmo circuito de churrascos e jantares temáticos. A cozinheira havia preparado carne assada, risoto de fungo, uma salada de folhas com morangos e vinagrete de mel, cardápio sugerido por Patrícia, a esposa, que entendia de recepções da mesma forma que entendia de muitas coisas que Marcelo fingia não notar. Patrícia Drummond tinha 38 anos e uma forma de mover-se pela casa que lembrava alguém navegando em território parcialmente minado. Não era infelicidade, exatamente. Era precaução aprendida. Ela recebia os convidados, apontava onde deixar os presentes, oferecia taças de prosecco com uma gentileza genuína que incluía o nome de cada pessoa. Era boa nisso. Havia aprendido a ser boa em muitas coisas que compensavam outras. Rafael estava no canto da sala com o celular, 14 anos de altura ainda não consolidada, os pés grandes demais para o corpo que ainda estava decidindo que forma teria. Ele havia colocado uma camisa azul marinho porque a mãe havia pedido. Havia desabotoado o terceiro botão porque era quem ele era. Olhava o celular como adolescentes olham, com atenção dividida, parte da tela, parte do ambiente, captando mais do que os adultos supõem que captam. Conceição entrou na sala às 18h51 e o ambiente fez aquele pequeno ajuste que ambientes fazem quando alguém que não pertence completamente ao espaço ocupa um lugar nele. Não foi rude, foi sutil. Dois primos que conversavam animadamente baixaram levemente o tom. Uma cunhada desviou o olhar por um segundo antes de se recompor e sorrir. Dr. Augusto Leal, 71 anos, advogado aposentado que frequentava a família há décadas, levantou da poltrona onde estava e foi até ela primeiro. Conceição. Ele segurou as mãos dela, olhou para os dedos esquerdos sem dizer nada. Ela sorriu. Augusto, como vai a família? Todos bem. Graças a Deus. Uma pausa. Você está bem? Estou ótima, ela disse, da forma que quem está bem de verdade não precisa dizer, e quem não está, diz exatamente assim. Ele a acompanhou até o sofá. Ela se sentou no canto, a bolsa no colo, e começou o trabalho de estar presente numa festa que não havia sido feita para ela. A primeira vez que Marcelo falou foi às 19h30, quando a prima Claudinha, de 42 anos, contava uma história sobre o marido que havia investido em criptomoeda por conselho de um amigo e perdido 18 rallies, zero, com uma serenidade que só quem já processou o luto consegue. Ela ria da própria história, como se a distância temporal tivesse transformado o desastre em anedota. O problema foi que ele nunca soube administrar dinheiro, disse Claudinha, arrematando. Vem de família. E então Marcelo olhou para a mãe. Não foi um olhar casual. Foi direcionado, deliberado, o tipo de olhar que já tem uma frase pronta antes de os lábios se abrirem. Sabe de quem herdou isso? Ele apontou o queixo na direção de Conceição com uma leveza que era, ela reconhecia, mais cruel do que a raiva aberta. A crueldade casual é a pior porque não precisa de temperatura para existir. A culpa é dela. Ela sempre arruína tudo. Sempre foi assim. O silêncio não foi total. Foi o silêncio do desconforto coletivo. O tipo em que as pessoas continuam respirando, mas param de gesticular, param de mastigar, param de se mexer levemente. Alguém perto da janela tossiu uma vez. Conceição não respondeu. Havia uma parte dela que queria. Não com raiva, não com defesa, mas com a verdade simples que mora em pessoas que suportaram coisas longas. Mas ela sabia que não era aquela hora. Sorriu brevemente para Claudinha, que parecia a mais constrangida de todas. Mais café, Claudinha?
Conceição perguntou. Ah, sim, sim, obrigada, tia. Ela se levantou devagar. Foi até a mesa onde estava a garrafa térmica, serviu. Os dedos da mão esquerda doíam mais naquele momento. Ela não deixou aparecer. Do canto do sofá, Rafael havia levantado os olhos do celular quando o pai falou. Olhou para o pai. Olhou para a avó. Olhou para o pai de novo. Voltou para o celular, mas o pescoço estava levemente tenso e ele não estava lendo mais nada. Patrícia estava na cozinha naquele momento, mas alguém havia contado depois. Ela sempre soube o que havia acontecido antes de escutar a versão de ninguém. Às 20h15, quando o jantar havia sido servido e os pratos estavam sendo recolhidos, Eduardo Faria apareceu na sala principal. Eduardo, de 47 anos, cofundador da Drummond & Faria, homem de gravata Hermenegildo Zegna e sapato de couro italiano que custava mais do que o aluguel mensal do apartamento de Conceição. Ele havia chegado tarde, direto de uma reunião em São Paulo, e havia abraçado Marcelo com aquela familiaridade de quem compartilha muito dinheiro e poucos princípios com alguém. 40 anos, cara. Que empresa que a gente construiu, hein? Eduardo bateu no ombro do sócio. E Marcelo, encorajado pela noite, pelo Prosecco, pela audiência de sócios investidores que havia reunido, encontrou o momento que parecia guardar faz tempo. Foi até o centro da sala. A fotógrafa instintivamente levantou a câmera. Já que você falou em construir, disse Marcelo, com o sorriso largo de quem está prestes a fazer um brinde que vai ficar na memória. Deixa eu dizer uma coisa que não disse ainda essa noite. Todos esperaram. Ele tomou um gole de vinho. Parou diante da mãe, que estava sentada no mesmo canto do sofá onde havia chegado. Tudo que eu construí apesar de algumas pessoas. Não por causa delas. A voz era firme, pública, performática. Essa construtora vale o que vale por causa de trabalho, suor, decisão, não por causa de quem ficou em casa esperando o mundo mudar. Ele estava olhando para ela. Só para ela. Você nunca acreditou em mim, disse Marcelo, e agora a voz tinha uma frieza que era pior que o calor da raiva. Você gastou o pouco que tinha em coisas inúteis. Eu precisei virar as costas para a fraqueza para crescer. E cresci. Olha onde estou. Na sala, 47 pessoas. Algumas sorriam de forma incerta, sem saber se aquilo era uma piada bem calibrada ou algo que havia saído do controle. Eduardo Faria, que sabia de parte da história há anos, olhou para o chão por um... A fotógrafa baixou a câmera. Rafael se levantou do sofá, caminhou os 3 metros que separavam ele da avó e sentou ao lado dela. Pegou a mão dela. Não disse nada. Tinha 14 anos e já entendia que, às vezes, o gesto é a fala. Conceição olhou para o filho. Não havia ódio nos olhos dela. Havia algo mais quieto e mais permanente do que ódio. Havia uma serenidade que pertence a quem esperou o tempo suficiente para ver uma coisa se completar. Não era resignação, tem derrota. O que havia nos olhos dela era a calma de quem sabe que o próximo movimento é o último e que ele já estava guardado há anos num envelope amarelado. Ela abriu a bolsa marrom, pressionou o botão de pressão da aba, clique, e tirou o envelope. Patrícia havia entrado na sala no meio do discurso de Marcelo. Ela havia ficado parada perto da porta da cozinha, pano de prato ainda na mão, e havia ouvido cada palavra. Eu havia olhado para o marido da forma que se olha para alguém quando finalmente se decide parar de inventar desculpas para o que se vê. Quando Conceição tirou o envelope, Patrícia cruzou a sala sem pressa. Sentou no outro lado da sogra, Rafael de um lado, ela do outro, e disse com a voz tranquila de uma mulher que já tomou uma decisão e está apenas executando: "Posso ver?" Conceição entregou o envelope sem drama, cerimônia, como quem entrega algo que nunca foi arma, apenas memória. Patrícia abriu com cuidado. Dentro havia um conjunto de documentos que ela reconheceu como o tipo de coisa que muda o peso de uma conversa.
papéis com cabeçalho bancário, carimbos de cartório, reconhecimentos de firma, recibos com datas que iam de 1987 a 2009. Patrícia começou a ler em voz alta, não por dramatismo, mas porque era advogada de formação. Havia abandonado a carreira quando Rafael nasceu por pressão velada de Marcelo, que nunca foi dita em palavras claras. E porque quando você é advogada e tem um documento na mão, a primeira coisa que você faz é ler em voz alta para estabelecer o que é real. Transferência bancária, 14 de março de 1987. Remetente, Conceição Aparecida Drummond. Destinatário, Fundação Instituto Drummond de Ensino. Referência, primeira mensalidade, Faculdade de Administração. Silêncio. Transferência bancária, 22 de agosto de 1988. Remetente, Conceição Aparecida Drummond. Segunda mensalidade, segundo semestre. Ela não precisou continuar lendo todas. Havia 43 recibos de mensalidades. 4 anos de faculdade particular, mais um semestre de extensão, cada um pago do mesmo CPF. Há um contrato aqui, disse Patrícia, e sua voz era agora mais baixa. Não de derrota, mas de concentração. Cessão de direitos. 2004. Ela leu o cabeçalho, leu os considerandos, chegou à cláusula principal e parou uma vez para respirar antes de continuar. Pelo presente instrumento particular, a cedente, Conceição Aparecida Drummond, portadora do CPF 1345.678.901.23, cede ao cessionário. Marcelo Drummond Filho, portador do CPF 456.789.012.34, a totalidade dos seus direitos à participação societária, equivalente a 30% do capital social da empresa Drummond & Faria Incorporações. O silêncio desta vez foi diferente. Foi o silêncio de 47 pessoas que começaram a fazer contas. A título gratuito, completou Patrícia. Eduardo Faria engoliu em seco de forma audível. Em razão do investimento realizado pela cedente no período de 2002 a 2004, no valor total de R$340 mil, provenientes da venda de bens pessoais e economias acumuladas ao longo de 17 anos de atividade autônoma como costureira. A fotógrafa havia colocado a câmera na bolsa. Ficou de braços cruzados, imóvel. Tem mais, disse Patrícia sem olhar para o marido. Há uma carta do Dr. Augusto Leal. Da poltrona ao fundo da sala, Dr. Augusto Leal, 71 anos, terno cinza, gravata que já era gravata quando gravatadas eram obrigatórias, se levantou devagar. Não precisa ler, disse ele, com a voz de quem passou décadas construindo precisão no idioma. Eu confirmo o conteúdo. Eu mesmo escrevi aquela carta. Ele caminhou até o centro da sala. Não era um homem de gestos, mas havia qualquer coisa no modo como ele ficou de pé naquele lugar, não confrontando, apenas existindo com a autoridade de quem tem 80 anos de honestidade atrás da voz, que fez com que todos prestassem atenção. Em setembro de 2004, sentei com Conceição por 3 horas naquele escritório que eu tinha na rua Barão do Amazonas e tentei convencê-la a não assinar aquele contrato. Expliquei que ela tinha direito a 30% da sociedade por ter sido a investidora inicial, que renunciar a esse direito seria um erro irrecuperável. Ele olhou para Marcelo. Ela me disse que não importava, que o filho precisava de segurança jurídica para crescer, que ela já tinha o suficiente. Uma pausa. Eu registrei em cartório, porque esse era o meu trabalho, mas nunca parei de pensar que havia falhado naquele dia. Rafael havia saído silenciosamente durante a leitura dos documentos. Voltou 90 segundos depois, com o celular na mão, a tela virada para a sala. Tem uma entrevista aqui, disse ele. E a voz tinha aquela segurança estranha de adolescentes que descobriram uma verdade que os adultos ainda estão tentando processar. Da revista Gestão em Negócios, 2019. Ele leu em voz alta, com a dicção de quem acabou de aprender que as palavras têm peso. Marcelo Drummond,
fundador e sócio majoritário da Drummond Faria, é um exemplo de empreendedorismo que saiu do zero. Em entrevista exclusiva, ele conta que não deve nada a ninguém. Tudo foi construído com suor próprio e visão de mercado. Meu pai era um homem simples que morreu cedo, e minha mãe nunca soube de negócios. Aprendi que para crescer, você precisa depender só de você. Rafael baixou o celular. Não devo nada a ninguém. Ele repetiu a frase sem entonação. Apenas com exatidão. Eduardo Faria não olhava para ninguém. Estava com os cotovelos na mesa de jantar, as mãos cruzadas na frente do rosto. Ele havia sabido de parte da história. Havia ficado calado porque era conveniente. Agora, dentro da lógica inexorável de um ambiente que havia virado do avesso em 15 minutos, o silêncio de anos se tornava cumplicidade em tempo real. Marcelo tentou falar 3 vezes. Na primeira, abriu a boca e não saiu som. Na segunda, disse: esses documentos são antigos. Papéis velhos não são originais com reconhecimento de firma, disse Patrícia, sem levantar os olhos. 22 deles com autenticação notarial. Não há questionamento de autenticidade possível sem perícia técnica. Na terceira vez, Marcelo disse: Ela não está bem. Você não sabe o quê? Eu estou muito bem, Marcelo, disse Conceição. Foi a primeira vez que ela falou desde que havia aberto o envelope. A voz era baixa. Não havia triunfo nela. Havia a clareza de quem esperou muito tempo para dizer uma coisa simples e descobre que a coisa simples não precisa de ornamento. Eu nunca quis nada. Nunca entrei na justiça. Nunca contei para ninguém. Ela pegou a mão de Rafael, que ainda estava ao lado dela. Só não conseguia entender como você podia olhar para mim desse jeito. Como podia falar essas coisas, sendo que você sabe o que eu fiz. Você sempre soube. A sala estava absolutamente imóvel. Não precisa me pedir desculpa, ela disse. Não estou aqui por isso. Uma pausa. Mas precisava que as pessoas que te ouviram mentir hoje também ouvissem a verdade. O silêncio que se seguiu tinha a textura de algo que não pode ser desfeito. Ninguém se moveu. Ninguém ousou respirar fundo. 47 pessoas, completamente imóveis, distribuídas entre sofás, cadeiras e o espaço aberto da sala de 420 metros quadrados, onde o ar-condicionado central continuava funcionando com a indiferença mecânica das máquinas diante do colapso humano. Marcelo estava parado no centro da sala. As mãos, aquelas mãos de academia, de homem de 50 palavras por minuto em teclado, de homem acostumado a segurar caneta tinteiro em reuniões de diretoria, estavam inertes ao lado do corpo. A camisa polo branca de algodão pima parecia ter ficado levemente grande, como se algo dentro do homem houvesse recuado. A prima Claudinha levou a mão devagar à boca. A fotógrafa olhou para o chão. Um dos investidores presentes, Daniel Ramos, 55 anos, que havia aportado 2.200 Harleys. 000 na última incorporação. Olhou para Eduardo Faria. Eduardo Faria não devolveu o olhar. Silvana, a empregada doméstica, que estava parada na porta da cozinha com uma toalha de prato nas mãos, não se mexeu por um longo tempo. Havia trabalhado naquela casa por 6 anos. Havia ouvido coisas. Havia mantido o silêncio que empregados mantêm porque a hierarquia pesa diferente quando você precisa do salário para pagar escola. Naquele momento, ela olhou para Conceição com uma expressão que não era pena. Era reconhecimento. Dr. Augusto foi sentar ao lado de Conceição. Do outro lado, Rafael ainda segurava a mão dela. Ela estava no centro de uma fileira que havia se formado sem anúncio. O advogado de 71 anos, a mulher de 64, o menino de 14. E parecia aquele conjunto mais sólido do que qualquer coisa na sala naquele momento. Marcelo abriu a boca uma última vez. Eu só... começou. A voz saiu diferente, menor. Eu precisava mostrar que... Mas não terminou.
Não havia terminação disponível para aquela frase que fosse verdadeira. Patrícia dobrou os documentos com cuidado, colocou de volta no envelope e entregou à sogra com as duas mãos, o gesto de quem devolve algo que nunca deveria ter saído do lugar onde estava. Então se levantou, foi até a cozinha e começou a lavar louça. Não porque havia louça urgente, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos enquanto processava a extensão do que havia decidido. Os convidados foram embora nos 30 minutos seguintes. Não houve bolo cortado. Não houve brinde. Saíram em grupos pequenos, com desculpas de horário que ninguém acreditava. Abraços rápidos na porta que evitavam olhar nos olhos de Marcelo. Eduardo Faria foi o último a sair. Ficou parado na entrada por um momento, com o paletó já no braço, e disse apenas: "Vou ter que falar com meus advogados na segunda." Não era ameaça, era constatação. A Drummond and Faria Incorporações tinha obras em andamento, contratos assinados, aportes de investidores que precisavam de um sócio majoritário cuja palavra valesse alguma coisa. E um homem que havia mentido publicamente sobre a origem do próprio capital, na frente dos próprios investidores, com documentos comprobatórios disponíveis, era um passivo que o mercado não perdoava por sentimentalismo. Marcelo ficou na sala vazia depois que todos foram. Olhou para a mesa de jantar, onde ainda havia taças de prosecco pela metade, para os pratos de risoto que a cozinheira ia recolher, para a sala de 420 metros quadrados que custara $2.800 e que naquela noite parecia espaço demais para um homem sozinho. Conceição havia ido embora sem drama. Rafael tinha pedido à mãe para chamar um táxi para a avó e havia acompanhado até a porta, esperado o carro chegar. Havia dito, no ouvido dela, muito baixo: "Eu sempre soube, vó. Nunca acreditei no que ele falava." Ela havia apertado a mão dele, pressionado o botão da bolsa. Clique. "Eu sei, meu amor," ela disse. "Eu sei." Nos dias seguintes, o apartamento de Conceição, no centro de Ribeirão Preto, ficou em silêncio. Não era o silêncio pesado de antes, o que carrega o peso de injustiças não nomeadas. Era um silêncio diferente. O silêncio de depois da tempestade, quando a terra está encharcada, mas o ar ficou limpo. Ela acordou às 5h30 da segunda-feira seguinte, como sempre. Fez café com leite na caneca de cerâmica azul que havia comprado numa feira de artesanato em 2007 e que havia sobrevivido a 3 mudanças. Sentou na varanda do apartamento de 42 metros quadrados no 4º andar, onde a vista dava para a copa de uma mangueira que crescia no quintal do vizinho. O sol de novembro ainda estava baixo, cor de âmbar velho. Ela segurou a caneca com as duas mãos, mesmo a esquerda que doía, porque às vezes o calor ajuda. Dr. Augusto ligou naquela manhã. "Como você está?" "Bem," ela disse, e desta vez era verdade de um jeito diferente. "Conceição." O Eduardo Faria falou com advogados. "Dependendo de como as coisas se moverem, pode haver uma revisão da estrutura societária. Tecnicamente, a sessão foi..." Augusto. Ela o interrompeu com gentileza. "Eu não quero entrar com nada." Uma pausa. "Você tem direito." "Eu sei que tenho." Ela tomou um gole de café. "Mas eu nunca precisei do dinheiro. Nunca foi sobre isso." "Então, sobre o que foi?" Ela pensou por um momento, olhando para a mangueira. Precisava que ele visse, que as pessoas que ouviram aquelas mentiras também vissem. Isso aconteceu. Dr. Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. "Você é a pessoa mais corajosa que eu conheço," disse ele finalmente, "e a mais obstinada." "A segunda," ela corrigiu, "é qualidade." Ele riu. Foi um som bom naquela manhã. Na quinta-feira da semana seguinte, Patrícia Drummond contratou a advogada Beatriz Correia para dar início ao processo de separação. Não era uma decisão tomada naquela noite. Era uma decisão que havia sido tomada em partes ao longo de 5 anos e que aquela noite havia apenas completado. Ela pediu a guarda de Rafael, que concordou sem drama.
Rafael havia dormido em silêncio nos dias seguintes à festa, mas a Patrícia, que o conhecia como mãe, conhece filho, via naquele silêncio não o fechamento adolescente, mas algo diferente, uma espécie de ajuste interno, como quando uma imagem desfocada encontra o foco. No sábado, Rafael pegou 2 ônibus do bairro Novo, onde Patrícia havia alugado um apartamento provisório, até a Avenida Jerônimo Gonçalves, onde ficava o prédio da avó. Tocou o interfone às 10h22. Conceição preparou café com bolo de laranja que havia feito às 9h da manhã. Não porque soubesse que ele viria, mas porque fazer bolo era o que ela fazia quando queria que o apartamento cheirasse bem. Ele comeu 2 pedaços. Perguntou se ela precisava de ajuda com alguma coisa. Ela disse que não, obrigada, que estava tudo bem, que a janela da cozinha estava emperrando um pouco, mas que ela mesma ia resolver. Ele foi olhar a janela. Encontrou o problema em 2 minutos. Parafuso solto na dobradiça. Foi ao armário de ferramentas que ela mantinha debaixo da pia e consertou com uma chave de fenda enquanto ela terminava o café. Sentaram na varanda pequena. Ficaram em silêncio por um tempo, do jeito que ficam pessoas que não precisam de conversa para se fazer companhia. Vó, disse Rafael depois de um tempo. Você vai ficar bem? Ela o olhou. Aquele rosto ainda em formação, os olhos do tamanho grande que vinham de algum ancestral que nenhum dos dois havia conhecido. Os ombros que ainda não haviam encontrado o lugar onde se assentariam permanentemente. Estou muito bem, ela disse, e explicou, porque ele merecia a explicação completa. Não estou com raiva, nunca estive, sabe? Estava com saudade. Saudade de uma versão do teu pai que existia quando ele era pequenininho assim. Ela indicou com a mão uma altura de criança. E que acreditava em coisas boas. Queria que ele voltasse a ser aquela pessoa. Rafael processou isso. Ele vai voltar? Não sei. Espero que sim. Uma pausa. Mas isso já não depende de mim. O ônibus passava lá embaixo com aquele rangido metálico dos ônibus de cidade média que nunca foi completamente resolvido. A mangueira do vizinho balançava levemente com o vento de novembro. Posso vir de novo, no próximo sábado? Rafael perguntou. Pode vir todo sábado que você quiser, ela disse. Eu faço bolo diferente toda vez. Ele sorriu. Era o primeiro sorriso que ela via nele desde a festa. A Drummond Faria Incorporações não faliu. Empresas que valem 47 mil não quebram por causa de uma noite de documentos revelados na sala de jantar. Mas elas sangram. E a forma como sangram é silenciosa, processual e irreversível. Eduardo Faria contratou o escritório Menezes em Associados para revisar os documentos de fundação da empresa. A análise levou 3 semanas e concluiu que, embora a cessão de direitos assinada por Conceição fosse tecnicamente válida, ela era capaz, estava ciente, havia assinado por livre vontade. O contexto em que havia sido obtida apresentava elementos que poderiam ser questionados judicialmente caso ela optasse por fazê-lo. Coerção moral, ausência de contrapartida, relação familiar que cria assimetria de poder. Eram argumentos que um bom advogado tornaria audiência em tribunal. Eduardo apresentou esse relatório a Marcelo com a frieza de um sócio que está fazendo cálculos, não apelos morais. Ela disse que não vai entrar com nada, disse Marcelo. Ela disse isso agora. As pessoas mudam de ideia. Minha mãe não muda. Eduardo olhou para o sócio por um momento. Isso eu sei. O problema não é ela. O problema era a reputação. Daniel Ramos, o investidor de R$2.200 mil, havia solicitado uma reunião 15 dias após a festa. Havia chegado com um advogado próprio e uma lista de perguntas sobre transparência societária e histórico de capital. Eram perguntas antigas com nova urgência. 2 construtoras concorrentes ligaram para Eduardo na semana seguinte. Não para negociar, para sondar. Em Ribeirão Preto, como em toda cidade de porte médio, onde conhece todo mundo,
O que acontece numa festa de 40 anos chega às mesas de reunião em 10 dias. Marcelo demitiu a assessora de imprensa antes que ela pedisse demissão. Não pela sequência de eventos, mas porque ela havia dito, em reunião que havia achado privada, que a imagem do sócio majoritário tinha levado um golpe do qual não sabia se recuperaria em curto prazo. Marcelo não suportava ser descrito como imagem que sofreu golpe. Ele dormiu mal nas 3 semanas seguintes. Chegava cedo ao escritório, ficava até tarde, assinou contratos que estavam em stand-by, fez reuniões que havia adiado, trabalhou com a energia urgente de quem está tentando construir coisas, porque o solo embaixo dos pés ficou menos firme. À noite, no apartamento onde havia ficado sozinho, depois que Patrícia levou Rafael e a maioria das coisas que tornavam um espaço habitado, ele ficava às vezes parado na janela da sala, olhando para o bairro iluminado. Não sabia nomeá-lo. Não era remorso, ele havia ignorado tantas vezes que havia ficado pequeno e distante como memória de musculatura. Era outra coisa, mais quieta, mais persistente. Era a imagem de uma mulher de cardigan rosa desbotado, segurando uma bolsa marrom, oferecendo café para quem havia ficado em silêncio enquanto ele falava. Ele não ligou para ela, não naquele mês. A Associação de Costureiras do centro de Ribeirão Preto funcionava numa casa alugada de 180 metros quadrados na rua Tiradentes, a 2 quadras do mercado municipal. Conceição dava aulas de corte e costura às terças e quintas das 9 horas às 12 horas, voluntariamente havia 4 anos. A associação não tinha verba para pagar professores e ela não havia pedido que pagassem. O que havia nas aulas era uma outra coisa, difícil de nomear em orçamento ou planilha. Havia Josefina, 52 anos, que havia chegado na associação depois de um divórcio que a havia deixado sem renda e com 2 filhos adolescentes, e que havia aprendido a fazer uniformes escolares com tal precisão que hoje fornecia para 3 escolas particulares do bairro Alto da Boa Vista. Via Cláudia, 34 anos, que havia chegado com as mãos tremendo e a autoestima no chão, depois de uma sequência de demissões em trabalhos de serviço geral, e que agora tinha um perfil no Instagram com 4.700 seguidores que comprava roupas sustentáveis de festa. Via Tânia, 61 anos, que dizia que o marido havia dito que ela era velha demais para aprender coisa nova, e que havia provado que não era. Conceição não os via como casos de sucesso para relatório. Via como pessoas que haviam aparecido na sala de aula, com a mesma coisa que ela havia carregado por muitos anos. A necessidade de provar algo para si mesmas que alguém havia tentado convencê-las de que era improvável. Numa terça-feira de dezembro, 3 semanas depois da festa, ela chegou às 8h45 para preparar a sala. Dispôs os tecidos por cor na mesa central, voile azul, chitão estampado, morim cru, e ficou por um momento passando a mão pelo chitão. Era um tecido que ela havia amado desde criança. Barato, alegre, resistente, havia uma honestidade em tecidos baratos que os caros às vezes não tinham. Dr. Augusto apareceu às 9h15, antes de as alunas chegarem. Trazia 2 garrafinhas de suco de laranja natural que havia comprado na banca da rua e um envelope branco que colocou sobre a mesa com aquela tranquilidade de quem está entregando algo que havia esperado o momento certo para entregar. Conceição abriu o envelope. Dentro havia um cheque no valor de R$180 mil. Eduardo Faria, disse Dr. Augusto, antes que ela perguntasse. Ele disse que não é indenização. Disse que é o que ele deve de todas as vezes que ficou quieto quando deveria ter falado. Ela ficou olhando para o cheque por um longo tempo. Augusto, ele não quer reconhecimento, não quer que agradeça. Só queria que você soubesse que ele sabe o que fez e o que deixou de fazer. Ela dobrou o cheque cuidadosamente. Colocou dentro do envelope. Colocou o envelope dentro da bolsa marrom. Pressionou o botão. Clique. Vou usar em alguma coisa útil, ela disse. Sei, disse Dr. Augusto.
O projeto demorou 4 meses para tomar forma. Não porque fosse complicado, mas porque Conceição fez do jeito que havia aprendido a fazer coisas. Devagar, com atenção, sem atalho que comprometesse a estrutura. Consultou a prefeitura sobre licenças. Reuniu-se 3 vezes com a diretoria da associação. Conversou com cada uma das alunas que já frequentava as aulas. Perguntou o que precisavam. Escutou as respostas. O que surgiu desse processo não era exatamente um novo projeto. Era uma expansão com intenção. O Centro Sebastião Drummond, de formação profissional, nome escolhido em homenagem ao pai de Conceição, que havia sido alfaiate por 41 anos no centro de Ribeirão Preto e havia morrido sem que o filho, o herdeiro chamado em nome dele alguma vez, o visitasse no hospital. Abriu suas portas numa manhã de abril do ano seguinte, numa casa de 260 metros quadrados, alugada na mesma rua da associação, a 90 metros de distância. A inauguração não foi Havia 28 pessoas naquele primeiro dia. Não todas alunas. Havia familiares, havia a diretora da associação, havia a jornalista da Gazeta de Ribeirão que havia pedido para fazer uma matéria pequena. Dr. Augusto estava lá, com gravata diferente da do dia da festa. Essa era azul marinho, e ele havia dito que era a de dias de alegria. Patrícia estava lá com Rafael, que havia pedido para faltar à aula de educação física naquele dia, e que Patrícia havia autorizado, porque havia coisas que valiam uma aula de educação física. Silvana, a ex-empregada doméstica que havia saído da casa de Marcelo 3 meses depois da festa, por iniciativa própria, por uma combinação de razões que não precisavam ser explicadas para quem estava na sala naquela noite. Havia pedido para ser uma das primeiras alunas do novo centro. Tinha vontade de aprender a fazer vestidos de festa. Tinha 4 sobrinhas adolescentes que nunca tinham tido vestido de debutante comprado em loja. Conceição a abraçou na porta quando ela chegou. "Você veio", disse ela. "Claro que vim", disse Silvana. "Desde quando eu falto quando a senhora me convida?" A primeira turma concluiu o curso de formação básica em agosto, 6 meses depois da abertura. 16 mulheres, idades entre 23 e 67 anos. Histórias que, em comum, tinham apenas o ponto de início, a convicção de alguém, ou de muitos alguéns, de que elas não eram suficientes para algo. A cerimônia de conclusão aconteceu numa quinta-feira à tarde. A sala havia sido decorada com bandeirinhas de tecido que as próprias alunas haviam costurado. Cada uma escolheu a cor e o estampado. Resultado era uma mistura feliz e sem pretensão, que era mais bonita do que qualquer coisa padronizada teria sido. Josefina, que agora ensinava junto com Conceição nas quintas-feiras, recebeu seu certificado das mãos da professora e não conteve as lágrimas. Abraçou Conceição por tempo suficiente para que o abraço fosse real. "Eu não existia antes disso", disse ela na orelha de Conceição. Não era exagero, era diagnóstico. Cláudia havia trazido a mãe. A mãe, 68 anos, havia ficado no canto da sala com os olhos brilhando o tempo todo. E ao final havia ido até Conceição e dito apenas: "Obrigada por devolver minha filha." Tânia havia trazido o marido. Ele havia ficado em silêncio durante toda a cerimônia, olhando para a esposa de 61 anos, receber o certificado com uma postura que ele não havia visto nela em anos. E quando chegaram em casa naquela noite, ele havia feito jantar, sem que ela pedisse, sem explicação. Conceição fez o... Era pequeno. Havia se recusado a escrever, porque quando se escreve o que se vai dizer, às vezes fica verdadeiro no papel, mas soa falso na voz. Então disse o que veio. "Quando eu tinha mais ou menos a idade de algumas de vocês, uma pessoa que eu amava muito me disse, não com palavras, mas com ações, que é pior, que eu havia feito não importava, que eu havia dado não existia. Eu carreguei essa coisa por muito tempo." Uma pausa. Ela olhou para as 16 mulheres. "Vocês não vão carregar isso.
Não porque não vai aparecer ninguém que tente fazer isso com vocês. Vai aparecer. Mas porque vocês agora sabem o que sabem. Vocês sabem que aprenderam, que construíram, que fizeram com as mãos de vocês uma coisa que não existia antes. Ela olhou para as mãos, as dela calejadas, com a artrite leve na esquerda que doía nos dias de chuva. Isso ninguém tira de vocês, nem papel que assinam, nem pessoa que nega, nem tempo que passa. O que você construiu com as mãos, fica nas mãos. Sempre. Rafael passou a ir aos sábados com regularidade. Às vezes trazia um amigo. Às vezes vinha sozinho e ficava na cozinha pequena da rua Tiradentes, ajudando a preparar o lanche para as aulas. Café, pão de queijo que Conceição fazia em casa e levava, frutas da feira de quinta-feira. Ele aprendia observando, da forma que algumas pessoas aprendem, sem pedir para ensinar, apenas ficando presente o tempo suficiente para absorver. Numa tarde de julho, enquanto cortava mamão na cozinha, ele disse: "Meu pai ligou para minha mãe na semana passada." Conceição estava na pia lavando as xícaras. "Eu sei", disse ela. "Ela me contou. Ele pediu para me ver." "E você vai?" Rafael ficou em silêncio por um momento, o filo do mamão na mão. "Ainda não sei." Uma pausa. "Ainda estou com raiva." "Tudo bem", ela disse. "Você não está com raiva?" Ela secou as mãos no pano de prato, virou para ele. "Não, mas eu tive mais tempo para processar do que você. E eu sou a mãe, não o filho. É diferente." Rafael olhou para ela com aquela expressão de adolescente que está tentando entender uma coisa adulta e está quase chegando lá. "O que é diferente?" ela pensou. Porque ele merecia resposta honesta, não resposta consoladora. "Filho", ela disse finalmente, "você pode amar alguém que decepcionou você. Pode perdoar alguém que errou, mas não precisa fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. E não precisa fazer nenhuma das duas antes de estar pronto." Ele ficou em silêncio. "Quando estiver pronto, se estiver, você vai saber." Ele assentiu, cortou o resto do mamão. Ficaram em silêncio os dois, o tipo de silêncio bom que existe entre pessoas que não precisam preencher o espaço. Marcelo foi até o Centro Sebastião Drummond numa tarde de outubro, 15 meses depois da festa de aniversário. Não havia ligado antes, não havia mandado mensagem. Havia simplesmente aparecido sozinho, de carro, mas sem o Volvo XC90, que havia trocado por um Honda Civic, com uma camisa comum de botão, sem a polo de algodão Pima, sem o Rolex que havia vendido durante o processo de reestruturação da empresa. Estava esperando na calçada, quando Conceição saiu às 12h20 com o grupo do horário da manhã. Ela o parou. As alunas pararam também, instintivamente, da forma que pessoas percebem quando há tensão entre duas outras. "Pode continuar", ela disse para o grupo, "até quinta." Elas foram olhando para trás, porque eram humanas. Ela ficou de pé na calçada, olhando para o filho. Ele estava diferente, não de uma forma dramática. Não estava destruído, não estava na miséria. Mas havia algo no modo como ficava de pé que havia mudado, uma contenção, como se estivesse ocupando menos espaço intencionalmente. "Posso entrar?" ele perguntou. Ela abriu a porta. Sentaram na mesinha de cozinha da parte de trás, a mesma onde Conceição preparava lanches e onde Rafael cortava mamão nos sábados. Ela fez café. Ele não pediu, mas aceitou quando ela colocou a xícara à frente dele. Por um longo tempo, nenhum dos dois falou. "Então", Marcelo disse, "eu fui procurar o Dr. Augusto." Ela esperou. "Ele me mostrou as contas. Tudo que você transferiu, cada mensalidade, o valor exato do que você vendeu para dar o capital inicial." Pausa. "Eu sabia. Eu sempre soube." Ele olhou para a xícara. "Não sei por que fingi que não sabia, ou talvez saiba." Uma respiração. "Porque se eu admitisse, eu era menos do que acreditava ser." Conceição não disse nada, apenas escutou. "Eu construí uma versão de mim onde eu era autossuficiente, onde não precisava de ninguém, e precisar de você
ter precisado de você, isso destruía essa versão. Ele olhou para as mãos. Então eu apaguei você da história. O sol de outubro entrava pela janela pequena da cozinha com uma luz que ficava dourada no final da tarde. Lá fora, alguém passava com carrinho de feira. O ônibus da linha 12 rangeu na esquina. Eu não vim pedir desculpa, ele disse. Sei que não basta. Sei que palavras não desfazem. Não, ela concordou. Vim perguntar se tem alguma coisa que posso fazer. Não para me sentir melhor. Para... Ele parou. Reformulou. Para que o que eu fiz não continue sendo só o que eu fiz. Ela ficou em silêncio por um momento longo. Olhou para ele, o filho de 41 anos, mais magro, com as primeiras marcas de um cansaço diferente do trabalho, um cansaço de dentro. O filho que havia sido pequeno, que havia sido o menino que puxava o retalho de tecido enquanto ela costurava e perguntava se podia ficar acordado mais 5 minutos. Eu preciso de alguém que faça manutenção no espaço, ela disse finalmente. As paredes precisam de pintura. O cano da pia da frente goteja. A fiação elétrica precisa de revisão. Ele a olhou. Não estou pedindo para contratar alguém, ela continuou. Estou dizendo que tem trabalho para fazer, se quiser fazer. Foi a mais longa das pausas. Quando começo? Sábado, ela disse. Rafael vai estar aqui. Vocês dois podem fazer junto. Ele fechou os olhos por um segundo. Obrigado, ele disse. Não por sábado, por tudo que estava sendo oferecido no sábado. Ela se levantou, levou as xícaras para a pia e disse de costas para ele, não quero que venha com culpa. Culpa não pinta parede. Ele deu uma risada curta e involuntária. A primeira risada genuína em muito tempo. Não, ele concordou. Na manhã de sábado seguinte, às 9h03, Rafael e Marcelo apareceram juntos na porta do Centro Sebastião Drummond. Não haviam chegado juntos. Haviam se encontrado na calçada, os dois com um segundo de surpresa. E então Rafael havia dito bom dia, com a voz contida de 14 anos que estão tentando ser justos com uma situação complicada. E Marcelo havia respondido bom dia, com a voz contida de um pai que sabe que não tem direito a esperar mais do que isso por enquanto. Conceição os tinha visto pela janela. Havia ido buscar os rolos de tinta e as bandejas que havia comprado na véspera. O dia inteiro pintando as paredes da sala com o filho e o neto, enquanto Josefina dava aula no cômodo de fundo e o cheiro de café passava pela casa com aquela democracia que o café tem de ocupar todos os espaços ao mesmo tempo. Às 16h, quando as paredes estavam brancas de novo e as 3 pessoas estavam com respingos de tinta nas roupas e na memória, Conceição fez café e colocou bolo de laranja na mesa da cozinha. Sentaram os 3. Por um longo tempo, ninguém falou. Então Rafael disse, ficou bom. E Marcelo disse, ficou. E Conceição disse, ficou. Não havia mais nada urgente a dizer. Numa tarde de novembro, 2 anos depois do aniversário de 40 de Marcelo, o novembro de temperatura alta e mangueiras carregadas que Ribeirão Preto tem como característica climática, Conceição estava sentada na varanda do apartamento da rua Tiradentes com a bolsa marrom no colo. O sol estava descendo sobre a cidade com aquela luz dourada e preguiçosa que o fim de tarde de novembro tem no interior paulista, aquecendo o piso de cerâmica da varanda e fazendo a copa da mangueira do vizinho brilhar como se estivesse iluminada por dentro. Ela abriu a bolsa, pressionou o botão da aba, clique. Tirou o envelope amarelado, abriu com cuidado. Os mesmos papéis, os mesmos recibos, a mesma letra firme nos comprovantes bancários, a mesma assinatura reconhecida em cartório. Folheou devagar, da forma que se folheia álbum de fotografia, não para rever informação, mas para rever tempo. Transferência de março de 1987. Ela tinha 27 anos naquele dia. Havia acordado às 5h para terminar um vestido de noiva antes de ir ao banco, porque a cliente buscava às 10h e os recibos de mensalidade venciam naquele dia e havia apenas dinheiro suficiente para uma das coisas. Ela havia feito as 2. Transferência de janeiro de 1991. Havia nevado em São Paulo naquele ano.
Não neve de verdade, mas aquele frio que o centro-oeste paulista sente de longe. E ela havia passado 3 semanas sem trabalho porque a máquina de costura havia quebrado e o conserto custara mais do que havia planejado. Havia atrasado 2 meses na faculdade. Havia ido pessoalmente ao diretor acadêmico e explicado a situação. Havia pago tudo em março, contrato de cessão de direitos, 2004. Sua própria assinatura, firme, sem vacilação. Ela havia assinado porque o filho havia dito que era mais simples assim, que a burocracia atrasava, que ele precisava de agilidade para fechar o primeiro contrato grande. Ela havia assinado porque tinha confiança e porque, no fundo, não havia assinado por ele. Havia assinado por ela mesma, o que doava sem esperar recibo. Ela dobrou os papéis de volta no envelope. Colocou o envelope na bolsa. Fechou o botão de pressão pela última vez. Clique. Ficou com a bolsa no colo, olhando para a cidade. Josefina estava casando em março, com um homem que havia conhecido numa das feiras onde vendia as roupas. Um homem calado e gentil, que a olhava da forma que pessoas olham quando acreditam no que veem. O vestido estava sendo feito por Cláudia, que havia pedido a honra. Conceição havia escolhido o tecido. Crepe de seda cor de marfim, 100% natural, com bordado sutil na saia. Rafael havia pedido para aprender a costurar. Havia passado 2 sábados observando. No terceiro, havia pedido uma agulha e linha e havia costurado à mão uma bainha torta, mas feita com atenção. Conceição havia dito que estava ótimo. Havia guardado o retalho com a bainha dele numa gaveta. Marcelo vinha aos sábados, nem sempre, mas quando vinha, trabalhava em silêncio e com cuidado, e havia consertado o cano da pia, revisado a fiação elétrica, pintado a sala e o corredor, e havia sugerido, na semana passada, que a janela do cômodo de fundo precisava de vedação nova antes das chuvas de dezembro. Ela havia dito que sim, obrigada, que ele tinha razão. Não era reconciliação. Era construção. Uma coisa mais lenta e mais honesta do que reconciliação. Doutor, Augusto havia dito no último almoço que haviam feito no restaurante de boteco, que ficava 2 quadras da associação. Você vai terminar esse processo perdoando ele, você sabe. Talvez, ela havia dito. Por que talvez? Porque perdão do tipo que dura leva tempo. E eu prefiro que dure. Ele havia concordado, servindo mais feijão. Agora, na varanda do Novembro Dourado, ela olhou para a bolsa marrom no colo. Passou a mão pelo couro que havia ficado macio com os anos. As costuras que ela mesma havia refeito em 2003 ainda estavam firmes. Havia carregado aquela bolsa por 33 anos. Havia carregado dentro dela o que havia carregado, não como arma, nunca como arma, mas como memória. Como prova não de injustiça, mas de amor que havia acontecido mesmo sem testemunha. Ela levantou a bolsa, ficou olhando para ela por um... Pensou em Sebastião Drummond, seu pai, que havia morrido aos 74 anos, com as mãos de alfaiate e o coração de homem que havia costurado ternos por 4 décadas para homens que entravam de gravata e saíam mais bem vestidos do que mereciam, sem nunca reclamar de nenhum. Pensou na máquina de costura Singer que havia ficado na garagem da casa onde Marcelo havia crescido e que havia sido vendida quando ela se mudou para o apartamento, não por necessidade, mas porque a nova casa não tinha garagem. E ela havia aprendido que às vezes deixar ir é parte de carregar. Pensou no retalho de bainha torta que Rafael havia costurado e que ela havia guardado numa gaveta. Abriu a bolsa uma última vez, não para tirar os documentos, para colocar algo dentro. Era um pequeno retrato fotográfico, tamanho 10x15, que Rafael havia imprimido na semana anterior numa loja de revelação e entregado a ela sem cerimônia. A foto dos 3 na varanda do centro de formação, tirada por Josefina numa tarde de sábado, em que Conceição estava sentada com Rafael de um lado e Marcelo do outro, todos com respingos de tinta branca nas roupas, todos levemente rindo de algo que estava fora do frame.
Ela colocou o retrato em cima do envelope amarelado. Fechou a bolsa. Clique. Olhou para a cidade que ia escurecendo devagar, com aquela gentileza dos fins de tarde que não tem pressa. E ficou em paz com o que havia guardado e com o que havia deixado ir, sabendo, com a certeza quieta de quem chegou ao outro lado de uma coisa longa, que as duas coisas haviam sido necessárias. Esta história é sobre mais do que uma família que se desfez e foi reconstruída. Primeiro, sobre o que acontece quando apagamos as pessoas que nos tornaram possíveis, não apenas na ingratidão explícita, mas na versão que construímos de nós mesmos, onde somos sempre a origem de tudo, onde ninguém contribuiu, onde o crédito é nosso e as falhas são de outros. Essa versão protege o ego, mas corrói a alma, porque no fundo sabemos-os. E o que apagamos não some, fica guardado em bolsas de couro com botão de pressão, esperando o momento em que a verdade precisa existir para que mais mentira não ocupe o lugar dela. Segundo, sobre dignidade como escolha ativa. Conceição não ficou calada porque era fraca. Ficou calada porque escolhia, repetidamente, ao longo de décadas, não responder com crueldade. Isso não é resignação. É uma forma de força que não precisa de audiência para existir. Dignidade que depende de plateia não é dignidade, é performance. O que Conceição tinha era o outro tipo. Terceiro, sobre o tempo que a justiça leva. Não existe prazo, não existe data em que as coisas se acertam. Existe o trabalho contínuo de ser quem se é, de guardar o que precisa ser guardado, de agir quando é hora, de esperar quando não é. E existe, quando menos se espera, o momento em que o envelope amarelado sai da bolsa e os papéis falam sozinhos. Quarto, sobre família como construção e não apenas como sangue. Rafael não escolheu a avó em vez do pai. Escolheu ser honesto sobre o que via, sobre o que sentia, sobre o que entendia, mesmo com 14 anos, mesmo sem o vocabulário completo. E nessa honestidade, construiu uma relação com a avó que não dependia de aprovação de ninguém. A família que você escolhe honrar, todos os dias com sua presença, essa é a família que fica. Quinto, sobre o legado que deixamos quando construímos para além de nós mesmos. O Centro Sebastião Drummond não existiria sem a injustiça que precedeu. Isso não torna a injustiça boa, torna a pessoa que sobreviveu a ela extraordinária. O que fazemos com o que nos foi feito é a única liberdade que ninguém pode tirar. Por fim, sobre o perdão como processo longo e não como evento. Conceição não perdoou Marcelo numa tarde com bolo de laranja. Está perdoando, devagar, numa sábado de cada vez, numa parede pintada de cada vez, num café tomado em silêncio de cada vez. É a forma de perdão que dura, que é real, que transforma. O outro tipo, rápido, declarado, performático, costuma ser outra coisa vestida com o nome de perdão. A verdadeira herança não estava nos 340 mil reais que Conceição cedeu sem contrapartida. Não estava nas mensalidades dos anos 80, nem no contrato de 2004, nem nos documentos do envelope amarelado. Estava nas mãos calejadas que continuaram costurando depois que o filho deixou de olhar para elas. Na bolsa de couro, que sobreviveu a 3 anos porque foi remendada com atenção quando começou a ceder. No gesto de uma mulher de 64 anos que, quando finalmente segurou o poder de destruir, escolheu construir. E Conceição Aparecida. Drummond, aos 64 anos, com artrite leve na mão esquerda e respingos de tinta branca na manga do cardigan rosa desbotado, o mesmo de sempre, agora com mais história do que cor. Era a prova viva de que o amor que persiste sem testemunha é o mais poderoso de todos. Desde que você escolha, todos os dias, não deixar que o que outros apagam também apague o que você sabe sobre si mesmo. Sempre. Fim.